Na Idade Média, você só sabia que o inimigo ia invadir sua terra e pegar suas coisas quando ele já tinha invadido. Mas hoje você pode saber tudo o que acontece no Brasil inteiro em tempo real com a Gazeta do Povo. É por isso que eu recomendo demais que você conheça e acompanhe a Gazeta. É um jornal com mais de 100 anos de história que se tornou um dos principais sites de notícias do Brasil. E 100 anos é muito tempo. Só para fazer uma comparação, a independência do Brasil acabou de completar 200 anos. Metade desse tempo a Gazeta foi um veículo em defesa da liberdade de expressão. E falando em independência, nesse mês do bicentenário a Gazeta tá com uma ação bem legal. Quem assinar o site vai ganhar 3 e-books com vários capítulos sobre a história da independência. E além de uma aula muito boa com o escritor Jorge Caldeira. É um conteúdo exclusivo muito bom para quem gosta de história e de economia também, porque você assina os 4 primeiros meses pelo preço de 1. Então clica no link na descrição para você conhecer mais e ter acesso às informações de qualidade que só a Gazeta tem a oferecer para você. Quer uma prova real de que jogos de videogame podem ensinar história de verdade? Me dá uma mão! Bora arrombar! Vai! Yo! Olá, galera! Pera aí, ô! Mandou dos padres, os padres cagando. Pera, padre! Aqui o baúzão, ó! Bora saquear! Aê, galera! Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Você já deve ter ouvido muita gente por aí falar que a história é escrita pelos vencedores, né? Isso é uma grande bobagem, porque no caso dos vikings, eles não escreveram nada porque eles não sabiam mesmo. É porque durante 200 anos eles venceram quase todo mundo que eles encontraram pela frente, só que os perdedores gostavam de escrever pra caramba e esculacharam os caras de todo jeito possível. Mas bem feito pra eles, né? Quem mandou invadir a terra dos outros sem permissão? Invadir era a especialidade deles, só que invasão não é coisa pra qualquer badernista amador não, amiguinho. E os vikings se tornaram verdadeiros especialistas em invadir e conquistar. E por onde eles passaram, eles deixaram sua marca que influenciou muitos povos que eles enfrentaram. Aliás, quem tá deixando sua marca aqui no Brasão de Armas são os meus queridos apoiadores. Em especial os que assinam o nível de cavaleiro, que me ajuda a melhorar a qualidade dos vídeos cada vez mais. Então a todos vocês que me apoiam a cada vídeo, muito obrigado. Mas você também pode me ajudar curtindo, comentando e se você é novo aqui no canal, se inscreve. Ou não, você que sabe. Mas isso seria muito legal da sua parte. Então bora seguir os passos dos vikings e descobrir como eram suas terríveis invasões. Ato 1. Os motivos das invasões. A primeira coisa que você precisa entender é que viking não precisava de motivo para fazer nada. Eles podiam fazer qualquer droga em qualquer lugar que eles quisessem. E droga naquela época era a mesma coisa que violência. Mas os maiores culpados disso não eram nem os vikings, não. Eram aqueles deuses deles lá que estavam mais pra um bando de paternista! Vê só, uma hora era um deus metendo um martelo na cabeça de uma pobre serpente, na outra o cara tem que colocar a mão na boca de um lobo e o lobo arranca a mão do cara fora, o outro lá é morto cheio de flechas, o outro arranca o próprio olho e o outro arranca um coração de um dragão pra comer e no final eles ainda entram em guerra. Eles morrem todos os humanos e morre até o mundo. Que criança vai virar um adulto de bem com a vida desse jeito, meu amiguinho? Mas então, a gente não sabe exatamente os motivos que levaram os vikings a fazer as suas invasões, porque eles simplesmente não gostavam de escrever nada pra gente. Mas alguns pesquisadores apresentam algumas hipóteses bem interessantes pra gente. A primeira hipótese, mais problemática, é que entre 791 e 794 teria ocorrido um período de seca na Europa Ocidental e que possivelmente teria refletido em menor escala o norte europeu também, levando os nórdicos a buscarem novos territórios. Uma outra hipótese, mais plausível e confirmada por crônicas inglesas, é que os vikings invadiam com um objetivo muito simples: saquear! Mas o que a maioria concorda é que os vikings já sabiam da existência das Ilhas Britânicas antes de começarem suas invasões, e por uma razão muito clara. Os nórdicos eram comerciantes que viajavam por todo o Mar do Norte e recebiam comerciantes de outras partes da Europa Ocidental também. Então eles já tinham uma boa ideia de onde ir, quem encontrar e o que encontrar. Então as Ilhas Britânicas foram o alvo principal dos nossos malvados favoritos. Mas antes de invadir só tinha um pequeno problema. Ato 2. Quando invadir? Então agora que você já tem um bom motivo para invadir, ou motivo nenhum, e você já sabe para onde ir, agora só falta saber quando ir. Então, como você é um viking, já decidiu que vai para a Inglaterra, porque a Inglaterra é um parquinho viking, agora é importante você saber a distância. Os países nórdicos ficavam aqui. E a Inglaterra ficava aqui.
Então vamos escolher Copenhague como ponto de partida e a passagem pelo Estreito de Kattegat. E agora eu sei que você se arrepiou igual um gato nórdico só de ouvir a palavra Kattegat, lembrando de Ragnar, Bjorn, Lagertha, seus motoqueiros medievais preferidos. Sonhando em ter vivido naquela cidade linda só na farra o dia inteiro. Mas lembra que se você vivesse lá naquela época, você ia passar o dia inteiro só limpando fezes de javali. E na melhor das hipóteses, ia ter uma esposa banguela com o calcanhar mais rachado do que o seu. Tá achando que a vida lá era mole, amiguinho? Não deixa esses seriados entrarem na sua cabeça, não. Mas então, Kattegat não era uma cidade bonita, fervilhando de vida, com gente fazendo farra o dia inteiro. Kattegat era só uma passagem estreita de água gelada pra caramba que ligava Dinamarca, Suécia e Noruega. Confusões entendidas e voltando ao nosso raciocínio, de Copenhague, que na época era um centro cultural e comercial importante, até a Inglaterra era cerca de 1.100 quilômetros. E isso dava em média 5 dias de viagem direto. Então é claro que você tinha que escolher a melhor época do ano e a mais confortável para fazer essa viagem. Mas aí você me pergunta, Thiago, é verdade que não dava para fazer essas viagens no inverno? Aí eu te respondo, claro que dava, cara. Você saía um viking e chegava um morto. É porque é o seguinte, no inverno você não fazia nada de qualquer coisa em lugar nenhum, a menos que você fosse, adivinha só, um mongol. É porque no inverno o Atlântico Norte é invadido por tempestades, ondas e ventos gelados que podiam matar tripulações inteiras só de hipotermia. Fora os naufrágios que eram comuns nas primeiras viagens. Então é claro que o melhor momento para invasão era no verão. Temperatura suave, ventos mais tranquilos, mares favoráveis. Com essa combinação perfeita, agora era só ato 3. Preparar para invadir. Perguntinha para você. Qual objeto para você é a marca registrada dos vikings? Tá maluco, cara? Mas também não é isso não. Só tinha um objeto que era a cara dos vikings e todo mundo sabia que ali tinha vikings mesmo antes de ver qualquer viking. E esses só podiam ser os navios vikings, cara, que eram carinhosamente chamados de langskips. Homem e navio se tornavam um só, e quem via essas belezinhas com cara de monstro na proa se aproximando sabia que ia dar muito ruim. E esses navios eram maravilhas da engenharia naval na Idade Média. Cada detalhe dele era pensado para navegar rios e mares agitados com o equilíbrio de uma bailarina. Entre as várias características impressionantes dos navios estão os cascos rasos que eram capazes de chegar bem perto da praia, facilitando o desembarque de forma rápida e mais segura. Um outro detalhe incrível é que o casco era feito de placas de carvalho sobrepostas umas às outras com pregos, deixando o navio muito mais resistente a longas viagens e até resistentes a fungos. Eles também tinham um mastro único com uma vela quadrada para pegar aquele ventinho gostoso para surfar as ondas. E quando o vento acabava ou estavam em rios, 60 remadores terminavam o trabalho. E uma outra marca registrada desses navios eram essas cabecinhas de bichos na proa que serviam para assustar os deuses dos outros povos que eles invadiam. E 2 dessas maravilhas da era viking podem ser vistas em perfeito estado de conservação no Museu do Navio Viking em Oslo. São joias da história mundial que só quem esteve lá sabe a sensação indescritível que é. Não é só ver a história, é sentir e viver a história. Isso foi lindo demais, minha gente! Tô pegando fogo hoje, hein? Ato 4. No campo de batalha. É claro que os cristãos não achavam que aquelas cabeças de serpente iam assustar seu senhor. Afinal de contas, a Bíblia diz que o Filho do Homem vai esmagar a cabeça da serpente. Mas quem estava com todas as cuecas borradas mesmo, ou equivalente a elas, eram os cristãos. A padrada cagando aí. Mas não era à toa também, né? Os vikings eram verdadeiros animais no campo de batalha. Não tão animais assim, né? Aliás, eu fiz um vídeo aqui no Brasão de Armas destruindo os maiores mitos dos vikings que tá legal pra caramba e você não vai querer perder. Mas cuidado, se você é um tupini viking, usa capacete de chifre e beija o martelinho de Thor antes de dormir, esse vídeo pode te deixar bem magoado. Mas muito. Mas então, esse medo da fúria nórdica começou a se espalhar pelo mundo cristão porque os primeiros lugares que os vikings atacavam eram indefesos e frágeis monastérios cheios de monges e padres que só sabiam cantar e orar. Tanto é que você sabe muito bem que a primeira invasão viking aconteceu no monastério em Lindisfarne, na Inglaterra. E os vikings fizeram uma arruaça diabólica lá.
A padrada cagando aí. Não sobrou ninguém e aí o pânico tomou conta da Europa, meu amigo. É porque os europeus sabiam que só quem atacava monastérios e igrejas é quem tinha demônio no corpo. E demônios no corpo os vikings tinham. Pode perguntar a qualquer cristão da época que eles vão dizer pra você que era isso aí mesmo. Tanto é que nas crônicas inglesas sobre os vikings, homens do norte e demônios aparecem sempre na mesma frase. Mas a verdade é que os vikings não estavam nem aí para matar cristãos. O que eles queriam era o que estava dentro dos monastérios. Ouro, prata, relíquias deixavam os vikings virados na pilhagem. É porque os monastérios eram quase os bancos medievais da época. Então, quando eles invadiam, a primeira coisa que eles procuravam era logo o monastério para um saque rápido e fácil. Mas no campo de batalha, os vikings mostraram que também não estavam ali de brincadeira, não. Seus machados eram suas armas preferidas e com eles levaram terror em todas as terras que passaram. Isso porque eles eram muito mais fáceis de fazer do que espadas e eles também eram ferramentas por excelência que poderiam ser usadas para qualquer fim. E eles também tinham os grandes machados de batalha, que eram machados que podiam chegar a 1,50 m de altura, que eram mais lentos, mas que levavam à morte qualquer inimigo no primeiro impacto. E além dos machados, eles usavam também suas famosas espadas, que foram as sucessoras das espadas celtas, que tinham basicamente a mesma morfologia. E algumas espadas eram obras de arte, como essa espada negra, que está hoje lá no Museu de Bath, na Inglaterra. Mas os machados eram os queridinhos dos vikings e o terror dos seus inimigos. E sobre os famosos escudos vikings, eles não eram tão vikings assim não. É porque eles eram de origem saxã e eram usados tanto por saxões quanto por vikings também. E tudo indica que os vikings começaram a usar esse tipo de escudo aqui redondo, que era dos saxões, justamente por essa interação comercial que havia entre os povos do norte e os saxões da Inglaterra. Mas seja um escudo de vikings ou de saxões, um detalhe incrível nesse escudo aqui é que ele era usado tanto para defesa quanto para ataque também. É porque diferente dos aspes gregos, que tinham a braçadeira que segurava o antebraço e dava mais sustentabilidade, o escudo viking saxão ele era flexível, então poderia ser usado tanto para ataque quanto para defesa também. E era essa movimentação aqui que dava mais vantagem e um equilíbrio maior entre defesa e ataque no campo de batalha. Então é claro que por causa disso os escudos ficavam muito mais destruídos no final de uma batalha. Mas essa era uma característica de combate muito comum dos vikings e isso dava uma vantagem ofensiva muito maior. Além disso, essa movimentação dos escudos permitia com que eles pudessem fazer as suas paredes de escudo e desfazê-las também com maior velocidade. E uma outra característica muito comum no caso dos vikings eram ataques surpresas. Ao contrário dos europeus que gostavam de marcar um dia e uma hora para uma boa treta, os vikings não estavam nem aí para isso. É porque os ocidentais encaravam como honra marcar o dia e a hora. Teremos que tomar o castelo à força! Vocês não nos amedrontam, ingleses vira-latas. Vão plantar batatas! Mas para os vikings de verdade, honra era ir para Valhalla no final de uma batalha. Encher a cara dia e noite ao lado dos deuses, comendo e bebendo o tempo todo. Então, para isso, eles matavam e morriam com a maior tranquilidade. Então, eles invadiam em hordas rápidas e nervosas. Eles eram o equivalente medieval à Blitzkrieg alemã, devastando tudo pela frente com ataques rápidos e avassaladores. Só que nessas invasões, eles descobriram que tinha algo muito melhor do que qualquer prata e ouro. Ato 5. Uma terra para chamar de sua. Quando os vikings chegaram naquelas terras frutíferas e verdejantes da Inglaterra, eles não queriam mais voltar, meu amigo. A terra dos saxões seria a terra dos nórdicos também. E aí eles dominaram todas as terras que eles invadiram. Nortúmbria, Anglia Oriental, Mércia, só foram parados no último reino saxão, Wessex, liderados pelo pai dos Sheds Red Pilados ingleses, Alfredo o Grande. Mas os vikings não tinham paz e nem davam paz a ninguém. Eles viviam de treta, se matando, perdendo territórios entre eles mesmos e para os ingleses também. Então Alfredo lembrou que tinha uma arma muito poderosa que poderia colocar um ponto final naquela bagunça e que mudaria a história dos homens do norte para sempre. Em troca de povoar e viver pacificamente nas suas terras, os vikings deveriam abandonar seus deuses pagãos e aceitar o Senhor dos Senhores, Jesus. Então, entre perder aquelas terras lindas e verdes e continuar com seus deuses caolhos e cavalos de 8 patas, os vikings tomaram uma decisão bem inteligente.
ficaram com as terras e meteram o pé na bunda dos seus deuses. E os vikings abraçaram tanto o cristianismo que em poucas décadas a religião oficial de toda a Escandinávia era o cristianismo. E foram eles próprios que levaram os evangelhos até suas terras. E quem estava lá não tinha conversa. Odin era o próprio diabo e eles tinham que abandonar Odin. Por bem ou por mal. E se você é fã dos deuses nórdicos e tá aí com a cara quente, implorando para as valquírias me levarem para Hel, deixa eu te dizer uma coisa, amiguinho. Eu não tenho culpa de nada disso lá não, ó. Eles chutaram os deuses deles porque eles quiseram. Aliás, você mesmo anda com o culpado disso aí todos os dias no seu celular. Bluetooth. Quê? É porque Haroldinho Dente Azul levou o cristianismo para a Escandinávia e em pouco tempo todo mundo virou cristão lá. Então, em pouco mais de 100 anos do início das invasões, os vikings criaram várias cidades. Não só na Inglaterra, mas na Escócia e Irlanda também. E quanto mais os vikings ganhavam terras, mais o martelinho de Thor virava uma lembrança indesejada do seu passado pagão. Então, agora que os vikings eram cristãos, adoravam o mesmo Deus, todo mundo ia viver feliz, em paz e sem guerras, certo? Errado. Ninguém na Idade Média matou mais cristãos do que cristãos. E depois da Idade Média também. A treta continuou rolando entre ingleses e nórdicos, até que em 1066, na Batalha da Ponte de Stamford, os ingleses meteram o pé nas nádegas nórdicas, colocando um fim definitivo nos vikings. Mas se você acha que os vikings deixaram de existir mesmo e não estão mais entre nós, desculpa, mas você não sabe de nada. E fechamos aqui, espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!